Olá, o Rodrigo Paiva, BF, dando boa tarde aqui aos mais de 500 convidados, aos convidados, repórteres. Ele vai descrever agora como vai ser a cerimônia, né, de apresentação. E deixa eu só dar um pitaco em relação ao que vocês estavam falando. O Dunga já falou textualmente uma vez que não ia levar menos jogadores assim, quer dizer, ele ia levar sempre um reserva para cada posição, o que excluiria essa possibilidade dele levar apenas um lateral esquerdo. Isso ele já disse textualmente, pode até ser que ele tenha mudado de ideia, mas enfim, já foi dito isso. Então vamos acompanhar, vamos ouvir o Rodrigo Paiva. A gente conclua aqui, terminada essa etapa, nós vamos dar um intervalo de 15 minutos, para que vocês possam debater bastante com os estúdios, com os companheiros que estão... Então essa é a explicação de que a lista vai ser apresentada, 3 segundos para cada jogador, depois haverá um intervalo de 15 minutos para que o técnico Dunga chegue aqui e dê a entrevista coletiva. Ele quer que esses 15 minutos todo mundo repercuta, discuta e só então depois o técnico da seleção vai se pronunciar. Vocês podem acompanhar a coletiva de lá de fora e entrar na hora que necessitar fazer pergunta. Só peço, por favor, que durante a entrevista coletiva não se fale demais, entendeu? Aqui, porque atrapalha as pessoas que estão fazendo perguntas naquele momento e como tudo aqui é transmitido ao vivo, interfere demais na convocação. Então é só isso. 23 slides por posição. Terminado isso, no intervalo de 15 minutos, a gente volta com a entrevista coletiva. É óbvio que a entrevista coletiva, infelizmente, não vai atender o desejo de todos, são muitos. Vamos privilegiar aqueles que cobrem a seleção brasileira e fazer uma entrevista de mais ou menos uns 40 minutos, acho que é suficiente. Mas isso nós já estamos bem acostumados do lado de cá e do lado de vocês. A gente vai sentir o momento, tá bom? Rafael, tá pronto aí? Vamos lá então. Momento tão aguardado. Tá aí a lista. Começamos então a conhecer a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo em 2010 a partir do dia 15 de junho. Goleiros, atenção. Júlio César, titularíssimo da seleção brasileira, a caminho da segunda Copa do Mundo. Gomes, aí um jogador voltando à seleção brasileira. E Doni, jogador do Roma da Itália, titular na Copa América. Esses os 3 goleiros da seleção brasileira, laterais. Aí não devemos ter surpresa, pelo menos na direita. Maicon, titular da seleção brasileira, primeira Copa do Mundo. Daniel Alves, reserva de luxo, lateral direito da seleção. E agora a lateral esquerda. Gilberto, o veterano Gilberto, voltando à seleção brasileira. E o Michel Bastos. São eles os 4 laterais que estavam naquela lista do último amistoso contra a Irlanda. E agora, os zagueiros da seleção. Juan, titular da seleção. Mais uma Copa do Mundo. Lúcio, com quem formou também a zaga titular na Copa de 2006. Luizão, também jogador convocado na Copa de 2006. E agora, o 4º e último zagueiro, Thiago Silva, também convocado na última lista do técnico Dunga. Nenhuma surpresa até agora. Jogadores no meio de campo. Gilberto Silva, campeão mundial em 2002, titular da seleção. Felipe Melo, que se firmou desde o ano passado na seleção brasileira. Josué, também convocado permanentemente nas listas do Dunga. Kleberson, para quem não acreditava, um jogador que andava na reserva do Flamengo. Elano, esse sim, um jogador muito cotado. Ramírez, que também teve ótima participação na Copa das Confederações e garantiu um lugar na Copa. Kaká, candidato a protagonista do Brasil na Copa do Mundo, campeão mundial. Júlio Batista, primeira Copa, jogador do Roma. E agora, os 4 atacantes, os 4 últimos jogadores que restam. Luiz Fabiano, o artilheiro na era Dunga. Nilmar, destaque sempre que entrou, relação de número de jogos e gols marcados alta. Robinho, nome fácil. E agora, Grafite, Adriano fora, portanto, e Grafite do Wolfsburg, que entrou nos últimos minutos do amistoso contra a Irlanda, convocado, é o 23º jogador. Ajustando os relógios.
Portanto, essa é a lista de convocados, sem grandes surpresas. O Grafite já era um jogador cotado, o Gomes também participou, principalmente da primeira fase do técnico Dunga à frente da seleção brasileira. 88 jogadores foram vistos ao longo desses quase 4 anos e os 23 jogadores estão aí. Acabou a expectativa, não há mais surpresas, não há mais dúvidas. Glenda, Thiago. Obrigada, Tino. Olha, você está falando do Nilmar, o Nilmar jogou 10 jogos com o Dunga, né, e fez 7 gols. Realmente é uma média bem alta. Grafite.